Segunda etapa da Volta a Portugal de Cadetes Liberty Seguros, ligação entre Cabeceiras de Basto e Montalegre, 63 km e 800 metros até ao alto da Serra do Larouco, um dia que começou debaixo de chuva, muito mau tempo para esta tirada dos cadetes, e onde a camisola amarela Raul Huidobro tinha 4 segundos de vantagem para Filipe Marques do Macheirinhos Liberty Seguros Vila Galé e 1 minuto e 19 para a restante concorrência. Quanto a esta etapa, Daniel, uma etapa que só tinha montanha, montanha e montanha, mas categorias apenas duas, uma de terceira categoria e uma de primeira. Vemos aqui por enquanto precisamente a classificação geral individual trazida da primeira etapa, mas falando desta etapa, muita montanha para o pelotão de cadetes. Sim, esta etapa mostra-se pela altimetria, que é uma etapa bastante dura, só a chegada é a 1500 metros de altura e com estas condições atmosféricas a etapa vai se tornar ainda mais dura para os atletas. Temos aqui o momento da envergadura das camisolas aos vários atletas. Raul Huidobro envergava a camisola amarela, Filipe Marques a camisola branca, a camisola verde ia para o corpo de José Afonso à condição, já que o líder da camisola dos pontos era Raul Huidobro, mas ele não podia levar as duas vestidas, claramente. Envergar a camisola verde, o segundo classificado da camisola dos pontos. Quanto à camisola azul, essa estava no corpo de Yuri Leitão, que ia ter de fazer pela vida hoje, se quisesse manter a camisola azul. Sim, hoje ia haver bastantes pontos em disputa e tinha que estar atento aos seus adversários para conseguir manter a camisola no seu corpo. Partida real a não ser dada mais uma vez ao quilómetro zero, a ser dada apenas 4 km depois, 4 km de corrida neutralizada, muito por culpa também das condições climatéricas. É aqui o momento em que foi dada a partida real para esta segunda etapa, que começa logo com uma subida. Uma montanha instalada então no salto, contagem de primeira categoria, com o pelotão ter logo ataques, não desde o início, mas mais daqui a momentos. Vemos já aqui o primeiro ataque que surge por parte de Francisco Moraes, o corredor da formação do Clube Ciclismo José Maria Nicolau. Ele que ia ter a companhia, entretanto, de Bruno Araújo, do Clube Ciclismo de Tavira. Dois corredores na frente da corrida, quando estávamos a subir a Serra do Salto, uma subida bem complicada. Dá para ver a dificuldade com que os dois atletas fazem estes quilómetros até ao alto. Sim, pelas imagens como se pode ver, é de uma dureza extrema, ainda por cima com estas condições atmosféricas, torna-se ainda mais difícil esta subida. Uma subida que foi feita a todo vapor, a alta velocidade, a deixar mais uma vez muita gente para trás e com isto não beneficiar, obviamente, a maior parte dos corredores, na medida em que começar uma etapa logo com uma contagem de primeira categoria é o mesmo que dizer que vamos deixar o pelotão estendido ao longo do asfalto. Sim, como se pode ver nestas imagens, o pelotão está todo esfrangalhado, como se costuma dizer, e não vai ser fácil para muitos atletas neste dia terminar a etapa. Vemos ali já o fim de aventura para Francisco Moraes e também o corredor da formação de Tavira. Quanto ao pelotão, entrava para o último quilómetro deste prémio de montanha, pelotão comandado pela formação do diretor desportivo Célio Apolinário. E aqui já o instante em que Yuri Leitão puxa dos galões para defender a sua camisola azul, símbolo da montanha.
ele que ganha aqui alguns metros que iam ser decisivos para que pudesse passar na frente desta contagem de montanha de primeira categoria. Vemos então agora a classificação. Primeiro lugar para Yuri Leitão, somava aqui 15 pontos pelo lugar para Rui Miguel, enquanto a Daniel Viegas era o terceiro, logo seguido de João Almeida, o campeão nacional de fundo e também de contrarrelógio deste escalão de cadetes. Depois de subirmos, há que descer, foram alguns quilómetros, é certo, não muitos, mas a proporcionar, estamos já nos últimos 50 km da etapas relativamente curtas, porque estamos a falar do escalão de cadetes, mas a descida, em vez de ajudar a fazer recular alguns atletas, bem pelo contrário, o receio de cair, a acabar por deixar ainda mais gente para trás. Sim, normalmente as descidas servem para recuperar, mas com estas condições é muito difícil arriscar, porque temos a probabilidade de cair e muita gente não quer arriscar cair. Uma queda numa prova por etapas pode ser o fim da aventura na participação naquela prova. Uma queda estraga o trabalho todo feito ao longo destes meses em preparação para a grandíssima, como se costuma dizer. Entretanto, uma fuga com 3 corredores era aquela que viria a ser a fuga do dia. Estamos a falar da fuga onde estão Daniel Viegas, do Clube de Ciclismo José Maria Nicolau, também José Afonso, do Clube de Ciclismo de Tavira, e ainda Diogo Ferreira, da Tensai Santa Marta. Aqui curiosidade para o facto de José Afonso estar pela segunda vez consecutiva, em 2 dias seguidos, estar de novo na fuga, a estar sempre no sítio certo, na altura de entrar para as fugas, para tentar amelhar mais pontos para a camisola verde, já que íamos ter uma meta volante, essa já em Monte Alegre. Ainda estávamos longe dessa meta volante, mas a embarcar naquela que foi a fuga que acabou por lá chegar. Ele é que não teve pernas para acompanhar o andamento, que vamos ver mais daqui a pouco. Sim, mais uma vez ele está outra vez fugido e o objetivo dele é a camisola verde pelos pontos e na altura certa conseguiu entrar na fuga certa e vai dar tudo para pontuar em primeiro na meta volante. Vemos ali João Leite, do Vitória Sport Clube, a AMC Invest, também a reentrar neste grupo do camisola amarela, o pelotão, comandado então por Raul Idobro. Já era o camisola amarela que tentava fechar as diferenças, a equipa da Gândia a não conseguir fechar o espaço. Já era o camisola amarela a tentar fechar o espaço, é sinónimo que não estavam fáceis as coisas para a formação espanhola. Sim, com o espanhol já vai a puxar o pelotão e ele vai pagar a fatura mais tarde na etapa e isso vai se comprovar mais à frente. Com as condições climatéricas a piorarem e a chover torrencialmente, José Afonso, do Clube de Ciclismo de Tavira, foi o primeiro a abdicar da frente da corrida. O ritmo forte por parte de Daniel Viegas a deixar para trás primeiro José Afonso, quando o pelotão levava de atraso já 1 minuto e 10. A questão é que depois de José Afonso, também Diogo Ferreira, da Tensai, o corredor de Vila Nova de Gaia, a não conseguir aguentar no ritmo imposto pelo corredor do Algarve, de Loulé, Daniel Viegas, que passava a rolar isolado debaixo desta intempérie que entretanto tinha surgido. Claramente mostra-se acima de todos e, como podem ver nestas imagens, vai a um ritmo excelente comparado com estes, mais vai subir o Diogo, vai em claras dificuldades. Diogo Ferreira e José Afonso a abdicar então da fuga nesta segunda etapa. Passávamos a ter uma nova situação de corrida. Na frente estava Daniel Viegas e depois este grupo que foi ganhando unidades quando já estávamos a ir em direção a Monte Alegre. Camisola verde, José Afonso aqui já reintegrado neste grupo. Um grupo que entretanto também já tinha mais alguns elementos da equipa da Gândia, que eram eles claramente que tinham que pagar a fatura da perseguição. Sim,
tinham a camisola no seu corpo, na sua equipa, e claramente tinham que puxar o pelotão para ir tentar anular a fuga. A equipa do Clube Ciclismo José Maria Nicolau também sempre muito bem colocada e representada neste grupo. Levava Daniel Viegas da frente, mas tinha ali também o João Almeida, claramente a jogar estrategicamente Célio Apolinário ao lançar Daniel Viegas para a frente da corrida. Ele que ganhava cada vez mais tempo. Nesta altura já era 1 minuto e 50, quando já estávamos nos últimos 25 km. Sim, neste momento Daniel Viegas era o virtual camisola amarela da geral da volta. E como se pode ver, vai a um ritmo frenético e não vai ser fácil anular esta fuga. Da chuva e do frio passamos, entretanto, para o sol. A chuva a fazer por alguns momentos as tréguas, chuva essa que viria apenas só de novo no final da etapa. Estávamos a 1 km da meta volante instalada em Montalegre, o sol a voltar, vimos céu azul, mas por pouco tempo os atletas a aproveitarem. Quando Daniel Viegas passava na frente da meta volante, vemos aqui a classificação por pontos da etapa, não só desta meta volante. Primeiro lugar para Daniel Viegas, que somava então 10 pontos. Segundo lugar para António Azevedo, que ia somar 8. Quanto a Yuri Leitão, era o corredor que mais pontos somava nesta segunda etapa, com ligação entre Cabeceira de Bastos e a Serra do Louroco em Montalegre. E de um momento para o outro, quando estávamos já a entrar para os últimos 12 km, já era uma diferença superior a 4 minutos. Sim, 4 minutos é uma diferença muito grande e era muito difícil o pelotão conseguir anular este tempo todo. Ainda por cima para o Daniel Viegas, que é um dos candidatos à volta, claramente. Se não, o candidato. José Afonso, aqui, depois de se ter tentado para somar pontos na meta volante, passar aqui a rolar numa posição intermédia, em conjunto com António Azevedo, da formação do Centro Ciclista de Avidos Metalização Alemos Limitada. Portanto, Daniel Viegas na frente, depois António Azevedo, que entretanto ia deixar José Afonso para trás. Aqui um momento em que José Afonso voltava de novo ao pelotão. Pelotão que não tinha já a equipa espanhola a controlar. Eram à vez vários corredores que iam passando pela frente, quando o António Azevedo ia claramente ganhando tempo também ao pelotão. 1 minuto e 15 já nesta altura, quando o camisola amarela parecia dizer o adeus, não só à etapa, como também à camisola amarela. Dificuldades nítidas. Sim, como eu tinha dito anteriormente, ele ia pagar a fatura no final da etapa e, como se pode ver, com o esforço todo quando estava a puxar o pelotão, e agora no final a pagar esse esforço. Estávamos já na subida para a Serra do Louroco, 1500 metros de altitude, muitas dificuldades a ser notadas pelos corredores, não fosse também mais uma vez a chuva voltar nas partes finais já desta tirada. 1527 metros de altitude, segunda serra mais alta de Portugal continental, mais alta só mesmo a torre, fechado o cimo da montanha, quando na frente, apesar das nítidas dificuldades, Daniel Viegas estava já nos últimos 5 km, era tudo por tudo. Havia mais de 4 minutos para o segundo classificado, praticamente 6 para o pelotão nesta altura. Apesar de ir devagar, Daniel Viegas continuava a ganhar tempo ao pelotão. Sim, ele mantém um ritmo sempre constante e muito dificilmente vão conseguir reduzir tempo para o Daniel. Ele tem tendência a ainda ganhar mais tempo. Célio Apolinário dava aqui o incentivo extra, estava na fase final da subida o vencedor também da Taça de Portugal de Cadetes, quanto ao outro grupo vinha lá longe, a cerca de 4 km de Daniel Viegas, ele que com esta vitória a confirmar-se aqui na Serra do Louroco
ficava muito perto de somar a volta a Portugal ao título de vencedor da Taça de Portugal de Cadetes. Pedalada a pedalada rumo à vitória no alto da Serra de Louroco era o que fazia. Por esta altura Daniel Viegas entrava para o último quilómetro. Chegada ao alto da Serra do Louroco, depois de cumprida a etapa 63 km e 800 metros, 1 hora 53 minutos 22 segundos, vitória para o corredor então de Loulé, pertencente à equipa do Clube Ciclismo José Maria Nicolau. Segundo lugar para António Azevedo do Centro Ciclista de Eventos de Motorização Alemos Limitada, a 4 minutos e 9 segundos, já a 5 minutos e 52 ia chegar Yuri Leitão da Tensai Santa Marta. Aqui vemos a chegada de António Azevedo, que sentia dificuldades também na parte final e perdia tempo para Daniel Viegas. E agora sim o grupo encabeçado por Yuri Leitão. E o Leitão a conseguir então os pontos necessários para assegurar a camisola azul. Quanto à camisola branca, ia ficar no corpo de Gonçalo Ferreira da Acreditar Atlético Clube da Malveira. Ele foi o melhor jovem nesta segunda etapa da Volta a Portugal de Cadetes. Uma segunda etapa com muitas montanhas, muitas dificuldades também porque o tempo não ajudou. Ainda assim conseguiste defender-te bem, estiveste sempre bem posicionado, acabaste por ainda ter forças na fase final para seres o melhor jovem a terminar a etapa e assumires essa camisola branca. Como é que foram esses quilómetros da ligação de Cabeceira de Bastos até à Serra de Louroco? Foram bastante duros, houve momentos em que eu cheguei a descolar, com garra voltei a juntar-me aos meus colegas. A última montanha foi muito dura, éramos um grupo com cerca de 21 elementos, mas após um ataque ficámos apenas 6. Desses 6, 3 chegaram ao sprint e os outros 3, eu e os colegas que lutavam para a mesma camisola que eu envergo hoje, ficámos nesse grupo e eu ganhei ao sprint. Também fiquei muito contente, mas foi bastante dura a corrida. Para o dia de amanhã, como é que vai ser essa defesa dessa camisola branca? São escassos segundos. Qual é que vai ser a tática, sabendo de antemão que não há bonificações para os primeiros classificados? Vai ser estar sempre bem posicionado na frente. Esta camisola é por acréscimo, nós já temos um objetivo traçado e hoje vamos tentar concretizar esse objetivo. Depois, se conseguir ganhar a camisola, se o objetivo for concretizado, a camisola branca continuará no meu corpo. E qual é esse objetivo? Podemos saber? O meu objetivo para hoje e para a minha equipa é tentar ganhar a etapa, já que estávamos a contar que fosse a primeira etapa a rolar, a mais plana, mas mesmo assim, mesmo sendo a terceira, ainda vou com força para ir disputar o sprint y tentar ganar la corrida. ¿Cómo fue la tirada? Pues fue muy dura, ayer no me encontré como esperaba encontrarme, se me hizo muy dura a mí y a mis compañeros y además la lluvia y el frío lo dificultó mucho porque ahí en Valencia no tenemos esas condiciones, estamos siempre con calor y sin lluvia ni viento y bueno, se nos hizo muy dura y se nos escapó la carrera. ¿Cómo vas a hacer hoy para defender la camiseta verde? Pues vamos a intentar por lo menos en las metas volantes y además en las posiciones al entrar en meta a ver si podemos conseguir los puntos suficientes para llevárnoslo a casa. Yuri, uma segunda etapa com muita chuva, já não bastava o terreno acidentado, também a chuva veio causar estragos. Como é que foi esta segunda etapa, onde acabaste por vencer a primeira contagem de montanha?
fizeste terceiro na última contagem de montanha, também ela de primeira categoria, coincidiu com a chegada, acabaste por arrecadar essa camisola azul, agora falta concluir a terceira etapa para garantir a conquista dessa camisola. Sim, nós tínhamos desde o início o objetivo de ganhar o primeiro prémio de montanha para segurar um bocado a camisola e depois restava-nos só pontuar na chegada. Também ia ser complicado porque a chegada era bastante dura e as condições climatéricas não foram nada fáceis. Choveu muito, estava muito frio, mas estava frio para todos e temos que aguentar e foi chegar até à meta, o melhor lugar possível. Para o dia da manhã não há contagens de montanha, é mesmo terminar esta volta e tentar defender esse também terceiro lugar da geral individual. Claro, além da camisola que já está segura, é só chegar lá no meio. Tem também estar atento ao João Pedro Rocha, que está a 1 segundo do lugar do pódio e vai ser uma luta renhida. Daniel, uma segunda etapa com as condições climatéricas a não ajudarem em nada, ainda assim não tiveste receio daquilo que eram as dificuldades da etapa, embarcaste numa fuga na altura ainda acompanhado e depois foi ir deixando a concorrência para trás, ir ganhando tempo até àquela chegada na Serra do Louroco. Como é que foi essa segunda etapa que acabaste por vestir essa camisola amarela? Eu sabia que aquela era a única etapa que dava para fazer a diferença para ganhar a volta, por isso tentei esperar que alguém atacasse, que é para eu contra-atacar e depois tentar ir isolado até à meta. Era um objetivo logo à partida tentar diferenças ainda antes da subida final? Claro, porque eu não sou um trepador nato, mas defendo-me bem e se eu chegasse lá com algum tempo conseguia ganhar. Para quem é que vai a dedicatória dessa vitória nesta segunda etapa da volta? Vai para o Célio Monteiro, que é o meu treinador, e obrigado. Para o dia da manhã, que expectativas é que se podem ter? Uma etapa já mais a rolar, um controlo e a vantagem que tens à partida vai ser para controlar essa etapa? A minha equipa vai tentar controlar a corrida e vamos tentar só chegar à meta com um pelotão compacto. As declarações recolhidas já no dia seguinte, porque neste segundo dia de volta à Portugal de Cadetes nem tão pouco houve condições para que fosse feita a cerimónia protocolar. De facto, muito frio, muito vento e chuva a não permitirem que o pódio fosse realizado. Portanto, declarações já feitas no início da terceira etapa. Ainda assim fica aqui o essencial, com a mudança na camisola amarela, mudança também de camisola, neste caso branca, de Filipe Marques para Gonçalo Ferreira, quanto à camisola verde ficava na mesma em Raul e Dobro. Muitas diferenças após esta segunda etapa. Sim, o Daniel Viegas fez uma diferença enorme para a restante concorrência e é o virtual vencedor da volta à Portugal de Cadetes. Muito bem, tudo dito da segunda etapa da volta a Portugal de Cadetes, ligação entre Cabeceira de Bastos e Montalegre. Em breve vamos trazer-lhe a terceira etapa, onde a ligação vai ser entre a Póvoa de Lanhoso e a Maia, cidade europeia do desporto. Até breve.